Boa tarde, aqui do Brasil, boa noite, Cabo Verde e Portugal. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma webinar, cuja temática é denominada Nota de Enquadramento do Projeto da Seção, o Enquadramento Legal da Violência Doméstica. Certo? Este evento é promovido pelo Equalab, a Associação Projeto Criar, em parceria com o Instituto da Maia de Portugal, com o projeto Web Educação Sexual do Brasil, e temos como convidado o Instituto de Cabo Verdeano para a Igualdade e Equidade de Gênero. Nós vamos iniciar o evento convidando a primeira palestrante, Leonor Valente Monteiro. Então, ela dará início à nossa webinar denominada O Enquadramento Legal da Violência Doméstica. Boa noite, Leonora. Leonor, fique com a palavra. E para fazer este enquadramento legal da violência doméstica, teria de falar também no enquadramento legal das responsabilidades parentais, nessa perspectiva, obviamente. E começaria por dizer que os pressupostos para a aplicação de um exercício das responsabilidades parentais em conjunto deveria ser a capacidade de cooperação e diálogo entre os pais, terem um projeto educativo similar, capacidade educativa de ambos, uma relação afetiva sólida de ambos com a criança, sendo que ainda para a aplicação de uma eventual residência alternada, ou como queiram chamar, guarda partilhada, entre a casa do pai e da mãe, deveriam acrescer àqueles requisitos que acabei de enunciar ainda a proximidade geográfica das residências, a capacidade dos progenitores se relacionarem bem entre si, ambos se pautarem por modelos centrados na criança e não neles, compromissos de ambos em fazer com que a parentalidade partilhada funcione e não o contrário, estabilidade financeira de ambos, porque não vai haver, em princípio, uma pensão de alimentos, e haver confiança de cada um na competência do outro para exercer aquelas responsabilidades. Para a proteção das crianças, deveria entender-se que só estando preenchidos estes requisitos todos, se estaria a cautelar a estabilidade e o equilíbrio emocional que a criança precisa para se desenvolver saudavelmente. Mas na realidade, quando existe violência na família, os requisitos que eu acabei de enunciar são praticamente impossíveis de preencher. Mas nem assim deixamos de ver, em casos de violência doméstica ou noutros tipos de violência, a ser decretada a residência alternada das crianças ou, como queiram chamar, a guarda partilhada. Mas, na verdade, quando a casa onde vivemos não é um local seguro, não existe nos processos de responsabilidades parentais a possibilidade de retirar essa realidade violenta, porque ela existe e existe no processo de crime, porque vai existir, obviamente, também no processo de responsabilidades parentais. Não podemos inocentemente pensar que não existe. E sendo nestes processos o local onde se discute a vida das crianças e sabendo que, em regra, um quarto das famílias são violentas em Portugal e que a violência doméstica é, na realidade, um dos crimes com maior expressão em Portugal, nós temos que ter cautelas quando vamos decidir a vida destas crianças. Mais de metade das situações de violência doméstica são perpetradas por cônjuges, companheiros ou ex-cônjuges ou companheiros, maioritariamente do sexo masculino. Sendo que podemos atestar que se trata de um crime de género, porque de facto afeta mais mulheres que se encontram na esmagadora maioria das vezes na qualidade de vítimas, sendo os homens maioritariamente os agressores. E também está comprovado que, havendo crianças destes casais, 40% da violência é presenciada pela criança. O preâmbulo da Convenção de Istambul reconhece que as meninas e as mulheres estão expostas a um maior risco de violência de género em comparação com os homens, o que não quer dizer que não haja violência contra homens, obviamente, tais como violência doméstica, assédio sexual, a violação, casamento forçado, os chamados crimes de honra, a mutilação genital feminina, tudo isto são crimes de género, onde a violência doméstica está inserida, e admite a Convenção que esta diferença, e eu acho importante dizê-lo, se deve às relações de poder historicamente desiguais que conduziram à dominação e discriminação das mulheres pelos homens, o que as impediu de progredirem plenamente, identificando a violência contra as mulheres como um mecanismo social
através do qual as mulheres assumem uma posição de subordinação em relação aos homens, muitas vezes até de forma inconsciente. O sistema de proteção português está assente na retirada das vítimas, a maior parte de mulheres e crianças, do local onde vivem para um local seguro ou uma casa-abrigo. O agressor, regra geral, mantém-se a viver na casa de morada de família porque as medidas de coação de afastamento não são aplicadas e ou ainda tardam a sê-lo, e principalmente porque o nosso sistema penal assenta no princípio da inocência. E é de facto difícil ver a serem aplicadas medidas de coação privativas da liberdade do arguido quando ele ainda não foi condenado com uma decisão transitada em julgado. Quando é formalizada a queixa-crime de violência doméstica em Portugal e existindo crianças, a regra será a da comunicação dessa queixa por parte da polícia à CPCJ e ao Tribunal de Família para que seja averiguada a necessidade de abertura de um processo de promoção e proteção da criança em causa e seja decretada com caráter de urgência, caso seja necessário, o processo de responsabilidades parentais ou a sua eventual alteração, caso exista. Vejam que um dos motivos também porque a criança é entregue muitas vezes até em guardas partilhadas no caso de violência é o facto de estar constitucionalmente previsto que a criança tem o direito a viver e a desenvolver-se e a estar junto de ambos os pais no seu crescimento. Só que também há uma ressalva que é se isto não for contrário ao seu superior interesse da criança. Passou a ser possível em 2017, com uma alteração legislativa, promover uma regulação urgente das responsabilidades parentais em situações de violência ou de outras formas de violência em contexto familiar. Se, por exemplo, for aplicado pelo Tribunal Criminal uma medida que implica restrição de contactos entre os progenitores, estas medidas devem de ser imediatamente comunicadas ao Ministério Público, porque ele pode instaurar com caráter de urgência a regulação ou a alteração das responsabilidades parentais. Segundo o artigo 44A desta regulação, o Ministério Público pode fazê-la em 48 horas, sendo que no caso os progenitores vão ser citados para em 5 dias aparecerem numa conferência de pais, sendo que obviamente deveriam decretar de forma a que não estivessem os dois presentes uma vez que há violência, e sempre que os progenitores não cheguem a acordo nessa conferência ou qualquer deles faltar, no âmbito deste artigo é fixado um regime provisório, quer queiram, quer não, ou quer estejam, quer não. Mas já anteriormente a lei civil portuguesa permitia ao juiz decretar, através de uma decisão que fosse fundamentada, o exercício unilateral das responsabilidades parentais a favor de apenas um dos progenitores, bastando que esse exercício fosse contrário ao superior interesse da criança. Mas este interesse da criança é um conceito muito subjetivo, muito amplo, onde cabem todas as ideias pré-concebidas sobre o que é melhor ou pior para uma criança, e os juízes não são máquinas e são seres permeáveis a preconceitos, apesar de não os deverem ter. Para ajudar legalmente as vítimas, nós temos que nos socorrer de vários princípios legais, de variada legislação nacional e internacional, com vista a encontrar mecanismos que ajudem a defender em concreto cada caso específico, e cada caso, obviamente, é um caso. Desde logo, deve considerar-se sempre que a criança está em perigo, quando confrontada com situações familiares onde existe a violência, porque está sujeita de forma direta ou indireta a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional, o que de resto até já está contemplado na Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. A Lei de Promoção também trouxe um artigo, que é o 4º, a linha G, que se chama o primado da continuidade das relações psicológicas profundas, determinando que a proteção da criança respeite o direito da criança à preservação dos laços que tem com aquelas pessoas com quem desenvolveu uma relação afetiva estruturante, de grande significado e de referência para o seu desenvolvimento, devendo-se prevalecer medidas que garantam a continuidade desta vinculação securizante, o que pode ser posto em causa numa guarda partilhada. Temos, portanto, de verificar com quem efetivamente a criança desenvolveu esta vinculação afetiva profunda, sendo que muitas vezes os agressores tendem a dizer mal das vítimas, maioritariamente as mães, criando conflitos de lealdade nas crianças, e por outro lado as vítimas de violência doméstica, maioritariamente as mulheres mães, estão por vezes destruturadas emocionalmente e por isso não conseguem prover a este ambiente securizante para as crianças, até porque o agressor faz questão de criar ambientes de terror com vista a poder manter o controle e o poder sobre elas,
o que dificulta muitas vezes o estabelecimento desta vinculação que deveria ser segura e saudável. E, portanto, mais uma razão para que a guarda partilhada não se verifique. Contudo, da nossa prática, temos retirado a ilação de que ainda assim as crianças desenvolvem, na maioria das vezes, uma vinculação afetiva mais profunda com as mães, embora também haja outras que tendem a mães vítimas, não é? Embora também haja outras que se tendem a aliar ao mais forte, porque daí tiram mais dividendos, não é? E o mais forte será, obviamente, o agressor. As vítimas precisam, portanto, de um apoio psicológico efetivo, imediato e eficaz, não só para reconhecerem a violência de que são alvo, mas também para ultrapassarem o trauma, o que deve ser providenciado logo de urgência no início do processo. E este apoio tem-se revelado um enorme aliado também nos processos judiciais, porque a vítima fica mais forte, existem menos desistências de processos e a vítima adquire uma maior capacidade emocional e de discernimento do que aconteceu para depor em tribunal, o que é extremamente importante para haver condenações. A nossa redação da Lei 112 prevê o direito ao apoio psicológico e também vem impor o artigo 14º que, relativamente ao regime de visitas ao agressor das crianças após a separação do casal, este regime deve ser avaliado, podendo ser suspenso ou condicionado. Portanto, isto é possível, é preciso que se o faça. O artigo 31 da Convenção de Istambul determina que sejam tidos em consideração incidentes de violência na determinação da guarda e das visitas, devendo assegurar-se que as visitas e a guarda não vão comprometer o direito e a segurança, os direitos básicos e a segurança destas crianças e das vítimas. Por outro lado, o nosso Código Penal prevê a possibilidade do agressor ser inibido das responsabilidades parentais por violência doméstica, o artigo 152, número 6 do Código Penal, e também pelo crime de abuso sexual. Pelo crime de abuso já havia algumas sentenças nesse sentido, de violência doméstica não conheço muitas inibições das responsabilidades parentais e neste momento nem me lembro de nenhuma. Isto da inibição constar do Código Penal só vem demonstrar a gravidade destes crimes, o que não se... Eu vou só dar uma interrupção, que faltam 5 minutos. Ok. Não se compadece com o mito de que um homem pode agredir a mãe da criança e ser um bom pai, ou vice-versa, caso seja a mãe a agressora, o que não será na maioria dos casos. Também a Lei 129 de 2015 obriga a que as decisões finais transitadas em julgado que apliquem medidas de coação restritivas de contactos sejam comunicadas à secção de família, o mesmo aplica-se ao abuso sexual. Esta nova lei também veio trazer a hipótese da vítima que resida ou que se ausente para outro Estado-membro da União Europeia possa solicitar a emissão de uma certidão europeia de proteção com respeito às medidas de coação que tiverem sido impostas em Portugal, de forma a que elas vigorem também lá no país para onde elas foram. Contudo, na prática, muitas mulheres que alegam a violência nos processos de responsabilidades parentais são desacreditadas, por se considerar que estas alegações são uma estratégia manipuladora ou vingativa por parte das mães para justificar a recusa do direito de visita ou do exercício das responsabilidades parentais em conjunto, como se as mulheres quisessem alegar isto de forma a ficarem sozinhas com as crianças, sem ajuda, sem poderem progredir nas carreiras, enfim, como se isto tivesse lógica. E por vezes estas ideias pré-concebidas prevalecem em detrimento da verdade. E esta desconfiança face aos relatos das vítimas ocorre mesmo quando existem processos de crime em curso, às vezes mesmo até quando já há decisões ainda não transitadas em julgado, ou porque se considera que é um direito constitucional da criança de manter os contactos com ambos os progenitores. Ou por outras razões que agora não dá tempo para enunciar. Constata-se também na prática e cada vez mais a facilidade com que se aplica a guarda partilhada mesmo quando se alega violência doméstica. Vemos constantemente o medo das vítimas em contar que são vítimas por receio que o tribunal possa considerar que estão a mentir. É incrível como é melhor mentir porque senão vão pensar que eu estou a manipular. A teoria da alienação parental tem sido um dos fatores que ajuda a promover a desconfiança das vítimas nos tribunais. Esta teoria tem sido amplamente usada pelos alegados abusadores e agressores nos processos de responsabilidades parentais como forma de demonstrar que a vítima é alienadora, que está a manipular os filhos usando alegações falsas contra o progenitor.
o seu inventor, Richard Gardner, fez carreira a defender indivíduos acusados de abuso sexual e, de facto, basta que nos coloquemos na pele de um agressor para facilmente chegarmos à conclusão que esta tese é realmente uma excelente forma de defesa. Em Portugal existem tribunais que não reconhecem a validade científica à tese, mas há tribunais a aceitar válida esta tese, transferindo automaticamente a guarda da mãe para o pai, num caso até de acusação de abuso sexual, e, na verdade, muitas das situações de abuso e de violência doméstica são arquivadas ou absolvidas e podem corresponder efetivamente a crimes que ocorreram, verificando-se tal desfecho apenas por falta de prova suficiente, o que não significa que o crime não tenha ocorrido. Basta pensarmos que o ónus da prova está subjacente aos processos de crime que nos impedem de condenar alguém quando existem dúvidas que este crime tenha cometido. Mas perante um processo de responsabilidades parentais não se pode fazer tábua rasa destas suspeitas, nem tampouco se deve confiar a guarda da criança a um progenitor que é suspeito, porque o ónus da prova e os princípios que regem o processo de crime e o tutelar civil são totalmente distintos, e enquanto um, na dúvida, se absolve, no outro, na dúvida, deve proteger-se. Segundo a doutrina, o fenómeno da criança que rejeita o convívio com outro progenitor tem sempre múltiplas causas e as formas de resolver o problema não podem ser o uso da força policial ou da coação contra a criança ou contra um dos pais, como recomendava o Richard Gardner e agora os seus seguidores, mas sim o apoio psicológico ou a terapia familiar, por exemplo. Só para terminar, os tribunais devem fazer uma investigação séria dos factos e exigir um ónus da prova nos processos de responsabilidades parentais distinto daquilo que é exigido nos processos penais, isto porque nos tutelares cíveis, como já disse, o que deve prevalecer é o princípio do superior interesse da criança, a sua proteção e a sua segurança, sendo que perante a dúvida não se deve permitir que haja a mera possibilidade de a segurança da criança ser posta em causa. Não existem fórmulas mágicas neste campo e o estabelecimento de uma presunção jurídica, como se pretende agora que venha a acontecer, de fixar sempre a residência alternada da criança entre a casa do pai e da mãe, não parece ser adequada, ainda mais quando falamos de crianças expostas à violência. Não pode haver presunção jurídica quando estão em causa vidas de crianças, será sempre o seu interesse que deverá prevalecer e que este não seja assente naquilo que o julgador considera ser o bom ou mau para ela, mas antes naquilo que tiver sido apurado no decorrer das diligências que nos podem dar a resposta sobre toda a sua vivência, o que não se coaduna com conferências de pais que por vezes só duram 1 hora, ou nem isso. Até se apurar a verdade, proteja-se e não se limita a felicidade de uma criança a ter que conviver com alguém que maltrata à sua frente, até porque ela pode não conviver agora e depois conviver mais tarde. Há um período de adaptação e de paz que se deve dar a estas famílias. Continuar a forçar a criança a estar com o maltratante e obrigar a vítima a ter que ter convívio com ele não pode ser considerado pôr uma criança a crescer saudavelmente. E termino citando a Convenção de Istambul, que refere que a criança deve ser considerada vítima só pelo facto de existir violência na sua família. Muito obrigada por me terem ouvido e desculpem ter passado o tempo. Muito obrigada, Leonor. Parabéns, muito obrigada. Agora eu vou chamar a nossa outra palestrante, já está aqui presente, a Helena Ferreira. Tudo bem, Helena? Olá, então, boa tarde. Boa tarde. Helena, ela é jurista e consultora independente. Fique com a palavra, professora Helena. Muito boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar neste webinar. Bom, eu vou fazer o enquadramento legal da violência doméstica no contexto de Cabo Verde. Cabo Verde, para quem não conhece, é um país arquipelágico, composto por 10 ilhas, 9 são habitadas, situado na costa ocidental africana. Somos um país bem pequenino, porque temos uma população de praticamente 500 mil habitantes e sendo, portanto, cerca de 50,5% mulheres. Em 2007, nós graduamos para o país médio de desenvolvimento, muito embora ainda persistem
muitas dificuldades e muitos desafios. A economia aqui é fortemente dependente da ajuda externa. Nós temos uma diáspora muito grande. Dizem que há mais pessoas fora de Cabo Verde, há mais cabo-verdianos fora de Cabo Verde do que propriamente em Cabo Verde. E o turismo também é um dos motores da nossa economia. Bom, entrando mais concretamente na questão da violência doméstica, é preciso aqui apresentar os marcos mais importantes no combate à violência baseada no género. Porque é que nós aqui falamos de violência baseada no género? Exatamente porque houve uma transição e houve também um momento em que nós, aqui em Cabo Verde, no combate e na prevenção, alargamos para o conceito de violência baseada no género. Eu tomei como marco 2004, foi o ano em que a Rede Sol é uma rede de atendimento às vítimas, na altura era de atendimento às vítimas de violência doméstica, em 2004, mas que com o passar do tempo nós verificamos que era preciso alargar o nosso entendimento, era preciso alargar também a nossa atuação na questão da violência e passou, portanto, a violência baseada no género num contexto mais amplo e num contexto mais abrangente. Em 2005, só em 2005, nós começamos a ter dados oficiais a partir do Instituto Nacional de Estatística que nos permitiam caracterizar a violência conjugal. Em 2006 tivemos a criação do ICIEG, o Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género. Até então nós tínhamos o Instituto da Condição Feminina e a partir desta data criou-se uma dinâmica muito grande em relação ao combate e à prevenção da violência, não só a violência doméstica, mas a violência baseada no género num contexto mais amplo. E foram criados gabinetes especializados nas esquadras da Polícia Nacional. Até então, a questão da violência doméstica, eu acho que em Portugal e também no Brasil, é sempre muito carregada de preconceitos, de estereótipos, enfim. E esses estereótipos, esses preconceitos, não só por parte de pessoas individuais, mas também do próprio Estado, um preconceito institucionalizado. Então, esses gabinetes criados para o atendimento específico dentro da esquadra da polícia foi um grande marco e um grande ganho para Cabo Verde, porque as vítimas dirigiam-se à esquadra e muitas vezes havia aquela frase: não estavas a rezar, por exemplo, ou então fizeste alguma coisa e por isso, ou então entre marido e mulher não se mete a colher. Havia esta abordagem mesmo dentro das instituições do Estado. Em 2009, a rede, não só a rede, mas também instituições governamentais como o ICIEG, porque o ICIEG é um instituto que está sob a tutela do governo, várias atividades foram realizadas no sentido de sensibilizar os magistrados na área da psicologia forense e a capacitação também de psicólogos para o exercício da psicologia forense. Era algo que, na altura, ainda nós não tínhamos aqui em Cabo Verde. Criou-se também o Gabinete de Apoio Psicossocial, e isso trouxe um grande ganho, porque as vítimas tinham não só o atendimento jurídico, mas também tinham o atendimento psicológico e toda a abordagem social. Tivemos em 2009 o engajamento, a constituição da rede Laço Branco, que é caracterizada pelo engajamento dos homens na promoção da igualdade de género. Até hoje fazem um belíssimo trabalho. E em 2010 o grande marco foi a aprovação da Lei da Violência Baseada no Género. Para Cabo Verde foi uma conquista enorme. E eu devo dizer que esta lei ela é resultado do forte engajamento da sociedade civil, das associações da sociedade civil, da Rede Sol, também das instituições como o ICIEG, de instituições internacionais como as Nações Unidas, na altura era a Unifem, Unimulher,
da Embaixada dos Estados Unidos. Então, houve um trabalho conjunto muito forte de advocacy, principalmente pela sociedade civil e com um forte apoio na altura da Rede das Mulheres cabo-verdianas, da Rede das Mulheres Parlamentares cabo-verdianas. A lei ela veio trazer uma inovação muito grande ao nosso ordenamento jurídico. Primeiro porque trata-se de uma lei especial e que aborda específica e exclusivamente a questão da violência baseada no género. Então, nós não só trouxemos ao ordenamento jurídico cabo-verdiano um normativo que abordasse somente a violência doméstica, mas o âmbito da aplicação desta lei foi alargado para as questões de género. Uma inovação desta lei foi tornar o crime da violência baseada no género em crime público, já não é mais um assunto particular, um assunto da esfera privada, um assunto em que entre marido e mulher já não se mete a colher, passou a ser um assunto público, porque a lei veio trazer a natureza pública ao crime da violência baseada no género. A lei também vem trazer medidas de repressão, como qualquer lei que pune algum crime, também medidas de prevenção e sensibilização, porque nós estamos a falar de um tema que envolve a cultura, envolve a vivência das pessoas, envolve uma série de atitudes que precisam, ao longo do tempo, serem mudadas, enfim, serem promotoras da igualdade e não da violência. E também apoio e proteção às vítimas. Portanto, o objetivo primordial desta lei é a promoção da igualdade de género e prevenção da VBG e trazer essas medidas de sensibilização, assistência e proteção às vítimas sem descurar da parte punitiva do agressor ou da agressora. A lei ela aplica-se a qualquer situação de violência que venha a pôr em causa a efetiva igualdade de género. As situações também derivadas do exercício do poder entre as pessoas, e quando houver a agressão durante uma relação ou após o término da relação. Isso foi algo inovador para o contexto cabo-verdiano, porque até então nós tínhamos no nosso Código Penal maus-tratos a cônjuge, e os maus-tratos a cônjuge somente restringia-se a aplicação aos casados ou aos que viviam em situação análoga ao do casamento, ou seja, a união de facto, ou então podemos dizer também a união estável. Mas essa lei veio dizer que, havendo uma relação de intimidade, de afetividade, de casamento ou análoga ao casamento, ou seja, a violência no namoro, a violência no noivado, também caracteriza e esta lei é aplicável. Portanto, essa lei não vem somente tratar do âmbito da unidade doméstica, onde há o vínculo familiar, mas também o âmbito da família ou qualquer relação de afeto. Portanto, uma lei que acabou por alargar bastante o âmbito de aplicação quando comparado ao artigo do Código Penal que só tratava de maus-tratos ao cônjuge. E trouxe também uma outra inovação que tem a ver com o assédio sexual. O assédio sexual vem como uma violência baseada no género. Quem, portanto, em razão do género, em circunstâncias que eu já referi, ou seja, no âmbito familiar, ou então numa relação de intimidade, no namoro, no que eu já referi há bocado, praticar a violência baseada no género, é punido com uma pena de prisão de 1 a 5 anos. E a pena poderá ser agravada a 1/3 nos seus limites mínimos ou máximos, quando houver situações, por exemplo, em que a vítima tenha uma perca, por exemplo, como é que eu diria? Alguma das suas capacidades. Deixa de falar, por exemplo, de ver, o braço, parte-se o braço, uma perna,
Então, essas situações acabam por agravar o limite da pena. O crime, como eu já disse, passou a ser público. Também, uma outra questão, a vítima não tem a faculdade, no início do processo, de desistir. Era uma realidade muito grande em Cabo Verde. Nós tínhamos muitas desistências, a vítima corria à esquadra, apresentava a denúncia. Quando chegava no Ministério Público, ela desistia. Desistia por diversos fatores. Quem já trabalhou e quem sabe sobre a violência doméstica sabe como funciona o ciclo da violência e por diversos fatores acaba por desistir. As entidades policiais, a natureza do processo passa a ser urgente, portanto, as entidades policiais elas têm um prazo máximo de atuação de 48 horas, a partir do momento em que elas recebem a denúncia, devem comunicar ao Ministério Público no prazo de 48 horas e o Ministério Público, por sua vez, também, após o registro da denúncia, deve proceder, deve realizar algumas diligências prévias à apresentação, por exemplo, ao juiz do agressor para o primeiro interrogatório, para a aplicação da medida de coação, se é necessário proceder ao afastamento do agressor da casa, fazer o acompanhamento das vítimas, enfim. O Ministério Público tem 24 horas para também atuar. Então, quer dizer, num contexto em que nós tínhamos apenas maus tratos ao cônjuge, um processo ordinário que seguia o rito ordinário, em que levava anos e anos, e às vezes até prescrevia-se por causa do tempo decorrido, de repente chega uma lei em que a lei vem alterar todo o contexto da atuação dos próprios magistrados. Para Cabo Verde foi um grande ganho, foi um marco muito importante no combate e prevenção da violência baseada no género. A forma do processo é um processo abreviado, ou seja, no mesmo momento em que a vítima é recebida para o julgamento, ouve-se as testemunhas e o juiz pode, naquele mesmo ato, também proferir a sua sentença. Dependendo da natureza, da complexidade do caso, poderá estender até 60 dias ou então, no máximo, 75 dias. Mas o juiz deverá dar o seu despacho em 48 horas, não podendo exceder 20 dias. Ou seja, a partir do momento, ele pode emitir a sua sentença em 48 horas ou então, no máximo, 20 dias. Agora, havendo situações em que agrava-se o crime, o meu tempo terminou, já virei. Ok. Havendo casos em que agrava-se a pena, o processo passa para o rito ordinário, todavia, com prazo, o processo não fica ad eterno, né? Passa a não podendo o julgamento exceder os 90 dias. Bom, em relação a outros processos, os prazos foram todos encurtados em 180 dias, por exemplo, para questões de divórcio, para a questão de atribuição da casa morada de família, os recursos também são decididos em 90 dias, então o que se quer aqui é a vítima conseguir ter da justiça a celeridade do seu processo e ter a questão jurídica resolvida em relação à violência baseada no género. Aqui eu apresento alguns dados da tramitação dos processos por violência baseada no género no sistema judicial de Cabo Verde. Se repararmos aqui, nós temos um aumento nos anos 2011, que é exatamente quando a legislação entra em vigor, 2012 até 2015, os dados mantêm, os números de processos entrados nas procuradorias mantém-se acima de 3.000. Depois, 2016 até a presente data, verificamos que há uma descida. Mas aqui também eu chamo a atenção para os dados que são para os processos que são transitados do ano judicial anterior, ou seja, se verificarem aqui nesta apresentação, anualmente esses casos aumentam, os processos aumentam de ano para ano. Em 2017 e 2018 tivemos uma redução.
não obstante essa redução. Portanto, ainda o volume é muito grande da tramitação dos processos e há ainda um lapso temporal para a resposta a esses processos. Nós ainda não chegamos ao que desejamos, muito embora a legislação seja muito boa em termos de prazo, em termos de atuação judicial. A lei traz medidas de assistência à vítima, né? Uma política de assistência à vítima em que há uma proteção dos direitos laborais, ou seja, a vítima pode, por exemplo, se ela faltar ao trabalho e for ficar provado que foi em razão de ter sofrido a violência baseada no género, não terá, por exemplo, faltas, ela poderá ausentar-se para ir fazer uma denúncia na esquadra, ou então para assistir ao julgamento, enfim. Há também o acesso à justiça, a assistência judiciária, a abertura de locais específicos em que o acesso à justiça é gratuito para as vítimas de violência baseada no género, orientação e inserção profissional, ou seja, a lei veio obrigar o Estado a criar uma política de assistência à vítima. E uma coisa muito inovadora também desta lei tem a ver com a recuperação do agressor. Em Cabo Verde há um programa para a recuperação do agressor, é um programa multidisciplinar em que há, portanto, a participação de profissionais de várias áreas, da área social, também da área jurídica, que vão trabalhar os comportamentos e as atitudes que desembocam na violência baseada no género. Eu já estou no final. E, em relação às medidas de proteção, nós temos os centros de apoio à vítima, as casas de abrigo, que também já estão a funcionar e só foram possíveis funcionar de forma institucionalizada a partir da regulamentação da lei, e o Fundo de Apoio à Vítima. E em 2014, nós tivemos a regulamentação da Lei VBG, que veio permitir uma melhor atuação dos profissionais, não só da área jurídica, mas também dos profissionais da área social e uma melhor assistência às vítimas de violência baseada no género. Eu agradeço esta oportunidade e, Gabriela, desculpa se eu ultrapassei um bocadinho o tempo. Muito obrigada. O quanto é importante, embora relativamente recente, de 2010, não é, essa lei, mas a importância de ter sido criada essa lei e toda a abordagem que você falou na perspectiva da repressão, da prevenção e da assistência. Muito obrigada. Agora vamos chamar a próxima palestrante. Um momentinho que eu vou pegar aqui o nosso currículo da palestrante. A nossa próxima palestrante é a Fernanda. Fernanda? Olá. Tá aqui. Fernanda é nossa, aqui do Brasil, né, Fernanda? Então, a Fernanda Borba é assistente social judiciária e feminista, integrante do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Saúde, Sexualidade e Relações de Gênero, ativista na área da violência sexual contra crianças e adolescentes, com enfoque de gênero, desenvolvendo atividades de formação com profissionais das políticas de assistente social, saúde e educação, Conselho de Direitos e Tutelares, Polícia Civil, organizações da sociedade civil. Com a palavra, Fernanda. Obrigada, boa tarde a todas as pessoas que estão participando deste webinário. Como eu já fui apresentada, eu me chamo Fernanda e eu gostaria de abordar na minha fala sobre a estruturação da Lei Maria da Penha e dos juizados de violência doméstica e familiar brasileiros. A modo de introdução, é importante recuperar brevemente que, a partir de meados dos anos 1990, o Brasil subscreveu diversos documentos internacionais, dentre eles a Convenção Americana dos Direitos Humanos, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra as Mulheres, conhecida como a Convenção de Belém do Pará, a Plataforma de Ação da
4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, o protocolo facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulheres, e no ano de 1983, o Brasil, com reservas, havia aderido à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a CEDAW, adotada pela ONU em 1979. O Congresso Nacional ratificou o documento em 1984, mantendo as reservas do governo brasileiro, as quais só foram retiradas 10 anos depois. Por força desses instrumentos, o Brasil assumiu o dever de editar uma legislação específica e implementar políticas públicas destinadas a prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres. No ano de 2004, um grupo de trabalho interministerial iniciou a elaboração de um projeto de lei versando sobre mecanismos de combate e prevenção à violência doméstica contra mulheres, com o apoio de um consórcio de organizações não governamentais. Esse projeto de lei, cuja exposição de motivos houve referência explícita à condenação do Estado brasileiro, no caso Maria da Penha, deu origem à Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, que foi batizada como Lei Maria da Penha e que entrou em vigor em 22 de novembro de 2006. Esta lei, que trata da coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher, modificou os paradigmas no enfrentamento da violência, incorporando a perspectiva de gênero no tratamento legal das desigualdades, assim como a ótica preventiva, integrada e multidisciplinar a respeito do tema. No seu artigo 5º, entende a violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A Lei Maria da Penha prevê a criação e estruturação dos juizados e varas especializadas, inclusive com equipe multidisciplinar. Trouxe uma série de inovações, dentre elas as medidas protetivas de urgência. A Lei Maria da Penha, assim como as convenções e tratados ratificados pelo Brasil, demandam um atendimento especializado e de atenção integral, principalmente à mulher vítima de violência. De acordo com o comitê da CEDAW, os Estados partes devem remover obstáculos que impeçam as mulheres de realizar o seu direito à justiça, com base na igualdade, incluindo todas as dimensões de acesso, inclusive a estruturação e especialização. Portanto, a estruturação física e de pessoal é essencial para que as mulheres tenham o efetivo acesso à justiça e a garantia dos seus direitos. Sintonizado com isso, no intuito de promover maior eficiência dos serviços judiciais por meio de uma política judiciária própria que garantisse o acesso à justiça sem, com isso, interferir na autonomia de cada tribunal, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da portaria do CNJ número 15 de 2017, instituiu a política judiciária de enfrentamento à violência contra mulheres no Poder Judiciário. Esta portaria definiu diretrizes e ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres, estruturando a política judiciária em 3 eixos. No primeiro eixo, organizou objetivos e diretrizes para a garantia dos direitos fundamentais das mulheres nas relações domésticas e familiares, resguardando-as contra a discriminação, exploração, a violência, crueldade e opressão. Também elevou as coordenadorias estaduais da mulher em situação de violência dos tribunais à condição de órgãos permanentes, com previsão de dotação orçamentária específica para a execução dos seus projetos. Num segundo eixo,
definiu a habilidade e o aumento da celeridade na prestação jurisdicional em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio da formação continuada de magistrados e de servidores. E também a implementação de um programa nacional Justiça pela Paz em Casa, que envolve esforços concentrados de julgamento de ações relacionadas à violência doméstica. Num terceiro eixo, estabeleceu parâmetros para a remessa e a coleta de informações sobre a estrutura das unidades judiciárias especializadas em violência contra a mulher, a produção de relatório analítico anual da política judiciária correspondente e também de relatório dos resultados de cada uma das 3 semanas anuais de esforços concentrados do Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa, assim como de tabelas processuais unificadas. Um outro instrumento criado pelo Conselho Nacional de Justiça foi o Manual de Rotinas e Estruturação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A sua primeira versão é de 2010 e este manual foi revisado no ano de 2018. Contém 5 capítulos que abordam sobre o histórico da Lei Maria da Penha, a estrutura, os procedimentos, auxiliares e a rede de atendimento. Estabelece que as ações judiciais que tramitam nos juizados de violência doméstica e familiar possuem uma natureza híbrida, envolvendo questões penais e não penais, com destaque para o número e a especificidade das audiências, tanto nas ações de conhecimento quanto nas medidas protetivas, nos inquéritos policiais e nas execuções penais. Face a tais atribuições, a definição de uma equipe, segundo este manual, deve prever servidores capazes de suprir as seguintes áreas: a coordenação, os inquéritos policiais, as medidas protetivas, os réus presos, oficiais de justiça, gabinetes, equipe multidisciplinar e as execuções penais. Com relação aos procedimentos, o manual explica detalhadamente como devem tramitar as medidas protetivas de urgência, os inquéritos policiais, as ações penais e também a execução penal. Dos auxiliares do juízo, este manual prevê as atribuições dos oficiais de justiça e também das equipes multidisciplinares. A respeito dessas equipes, segundo a Lei Maria da Penha, elas têm o papel de fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente, em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltadas para a ofendida, o autor de violência e os familiares, com especial atenção às crianças e adolescentes, dentre outros, inclusive manifestação em medidas protetivas. Por fim, o manual trata também da rede de atendimento e, em primeiro lugar, conceitua o entendimento de rede. Então, de acordo com o manual, os governos federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, assim como a sociedade civil, devem fomentar a prevenção, o combate à violência e a assistência às mulheres. Os entes devem atuar de forma integrada, em rede, para superar quaisquer isolamentos ou desarticulação entre os seus agentes. A ação em rede pressupõe que cada um dos parceiros exerça a função sobre a sua competência e responsabilidade, fazendo os encaminhamentos necessários aos demais órgãos por meio da ação coordenada de diferentes áreas governamentais e com o apoio e monitoramento de organizações não governamentais e da sociedade civil, garantindo a integralidade do atendimento. A rede é conceituada como a atuação articulada entre as instituições e serviços governamentais, não governamentais e a comunidade, visando ampliação e melhoria da qualidade do atendimento, a identificação e encaminhamento adequado das mulheres em situação de violência
e ao desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção. A constituição da rede de atendimento busca dar conta da complexidade da violência contra as mulheres e do caráter multidimensional do problema, que perpassa diversas áreas, como a saúde, a educação, a segurança pública, assistência social, delegacias especializadas de atendimento à mulher, defensoria pública, promotorias, os juizados, a Central de Atendimento à Mulher, que é o Disque 180, os Centros de Referência de Assistência Social, os Centros de Responsabilização e Educação de Autores de Violência, as Polícias Civil e Militar, o IML, Instituto Médico Legal, Serviços de Saúde e as coordenadorias ou secretarias da mulher. Como conclusão, eu gostaria de trazer à tona uma grande indagação que, pelo fato de estarmos vivendo uma série de desmontes das políticas públicas. Então, o que se coloca fios da estruturação da Lei Maria da Penha e dos juizados de violência frente ao desmonte das políticas públicas brasileiras, ao ataque aos serviços públicos por meio administrativa, o crescimento das terceirizações, a redução de verbas e de concursos públicos. Então, essa é uma grande indagação. Como operacionalizar uma lei tão importante em meio a tantos desmontes? Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Muito obrigada, Fernanda. A importância, né? Então, agora nós vamos abrir para as perguntas. Eu gostaria que todas as palestrantes aqui se apresentassem. Perguntas, comentários. Muito interessante reflexão sobre a atribuição do estatuto jurídico das vítimas das crianças que estão expostas à violência doméstica. Muito interessante as reflexões trazidas pela doutora Helena Ferreira sobre a lei VBG em Cabo Verde. Pergunta: existem políticas públicas que garantam a efetivação das leis nos diferentes países? Portugal, Cabo Verde e Brasil? Políticas públicas? Sim. Nós temos o Plano Nacional, temos vários planos nacionais para a luta contra a violência, contra o tráfico de seres humanos, e, portanto, no fundo, esse plano é que vai gerar depois as políticas públicas que têm que ser levadas a cabo nos anos em que estão balizados esses planos, não é? Através de legislação, através de adoção de medidas que associações que estão no terreno têm que levar a cabo, ou os próprios ministérios também, e portanto eu julgo que os planos nacionais são o topo das políticas públicas que são desenvolvidas sempre com vista ao combate a estes fenómenos. Eu posso aportar aqui também. Em Cabo Verde, a semelhança de Portugal, também nós temos os planos nacionais de combate à violência baseada no género, e aqui importa referir que na elaboração desses planos nós temos sempre direito comparado. Nós acabamos por ir beber experiências em Portugal, na Espanha, no Brasil. Então, esta troca de informação e esta troca do que se é feito nos outros países também trazem contribuições muito importantes para a nossa realidade. Eu me recordo quando nós estivemos a trabalhar na regulamentação da Lei VBG, nós estudamos a Lei Maria da Penha, nós estivemos a ver todo o programa que existe no Brasil em relação à assistência e em relação ao atendimento às vítimas de violência doméstica,
e nós acabamos também por trazer algumas soluções que funcionam bem nesses países para Cabo Verde. Há sempre, então, quer dizer, nós não inventamos a roda também, acabamos sempre por trazer experiências e beber de outros países para a nossa realidade. Também vejo que a Marisalva colocou a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, que vai até 2030, aqui o link, que tem também os planos, é interessante analisar. É um documento bastante complexo. Você quer falar sobre se existe no Brasil políticas públicas? Acho que a Fernanda está com problema de conexão, né? Sim. Então vamos mais a uma pergunta aqui. Essa é de Ariana Barradas, parabéns pelo webinar. A minha questão vai para a doutora Helena. No caso em que a situação da violência envolve crianças menores, quais os procedimentos jurídicos em Cabo Verde? Existe alguma particularidade às demais situações de violência? Bom, a lei VBG, o tempo é curto, não dá para falar muito sobre, para entrar muito a fundo na legislação, mas a lei VBG ela vem trazer os vários tipos de violência. A violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, e uma das situações que agravam a pena também tem a ver com a prática dessa violência na presença de menores. Mas havendo o envolvimento, ou seja, a vítima sendo um menor, uma criança ou um menor, os trâmites seguem, o processo é o mesmo, em termos de prazos para o Ministério Público pronunciar, para o juiz também pronunciar, mas há uma peculiaridade que, em relação à assistência que se dá a esta vítima. Em Cabo Verde nós temos o Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, que deverá ser notificado. Em algumas comarcas nós temos a Curadoria de Menores, também, que também é notificada e acaba por acompanhar todo o processo. E o que se faz imediatamente é retirar esta vítima menor da situação que envolve a violência. Mas em termos de processo, do processo que corre, seus trâmites no tribunal, corre igualmente. O que acontece tem a ver mais com a assistência que se dá à vítima no sentido também de preservar a sua identidade, no sentido também de garantir a sua integridade física, de retirar-lhe daquela situação de violência, daquele contexto de violência. Muito bem. Outra pergunta que pode ser uma das três que pode responder, ou as três, é como cada uma das palestrantes vê o uso das leis em seus países como um instrumento pedagógico, com o qual as escolas e as universidades tratem essas leis em suas atividades cotidianas de ensino, de pesquisa, para que a sociedade as conheça como prevenção e não só quando necessitam. Acho, de facto, era muito importante que assim fosse. Mas eu temo que esteja a haver um retrocesso atualmente em Portugal. Ainda há pouco tempo colocaram em causa a disciplina de cidadania nas escolas, onde se fala sobre as questões da igualdade de género também, e há movimentos mesmo que colocam em causa esta disciplina, e portanto os movimentos de direita ou de extrema-direita, se quisermos assim dizer, e xenófobos e racistas e machistas, de facto ganharam fôlego nos últimos tempos, têm ganhado terreno também, e isso é muito preocupante e nota-se também nos tribunais de família um retrocesso. Quando eu falo da guarda partilhada, é evidente que todas nós, mulheres, gostaríamos de partilhar as responsabilidades parentais dos nossos filhos com os nossos maridos e de poder
trabalhar enquanto eles estão em casa a cuidar deles, ou a ajudar-nos a fazer o jantar, ou ir buscá-los à escola. Que mulher é que gosta de ser limitada na sua vida, ou no seu trabalho, por não ter um marido ou um pai de um dos seus filhos para ajudar no dia a dia? Nenhuma mulher pretende isso para a sua vida, não é? Portanto, aquilo que nós queremos de facto é que os pais das nossas crianças sejam bons pais, sejam bons maridos, estejam ao nosso lado, nos deem apoio, e a educação nas escolas é fundamental para que o cenário mude. As leis que existem não são más, mas não é pelo facto de elas existirem que as coisas mudam. As coisas têm que mudar por força da mentalidade e da forma como nós olhamos para estes fenómenos. Porque considerarmos que mesmo quando não há violência, a violência foi contra a mãe, não foi contra o filho, e portanto é como se a violência contra a criança não existisse, leva-nos para um lugar muito estranho onde eu de facto não gosto. E isto tudo é frustrante, estes retrocessos são frustrantes, e nota-se que por muito que nós tenhamos caminhado para mudanças legislativas boas, a verdade é que depois na prática as coisas não estão a mudar, estão sim a regredir. E portanto aqui quando pedem para deixar uma mensagem de esperança, eu não estou com muita esperança. A minha esperança é que este retrocesso seja tão mau que de facto demonstre o quanto é preciso mudar, não é? De forma que as coisas se endireitem de uma vez por todas. Desculpem que eu acabei por me perder na conversa e nem sei se respondi à pergunta, mas... Em Cabo Verde, Helena, existe um trabalho pedagógico de conscientização que não seja só quando for vitimizada a jovem ou a mulher? Sim, uma das imposições da lei VBG é exatamente a sensibilização. Uma das medidas que a lei impõe tem a ver com a sensibilização, e não é só a sensibilização em termos institucionais, por exemplo, da polícia, do pessoal da saúde, mas também nas escolas e também nos centros de formação. Nós temos vários programas que, por exemplo, na Polícia Nacional já há um programa que inclui a temática de género e violência baseada no género, direitos humanos também. Nós já temos também no ensino médio disciplinas que introduzem a questão de género e violência baseada no género. Nós ainda não temos, como temos visto em outros países, o que a Leonora acabou de dizer, esses movimentos contra, assim, descaradamente, ou então já muito bem posicionados nessa questão. Portanto, há uma abertura para se falar disso, há uma abertura para introduzir esta temática nas escolas, nos centros de formação profissional. Quando não há essa temática no currículo escolar, por exemplo, há sempre ações das associações da sociedade civil, da Rede Sol, por exemplo, do próprio ICIEC, né, e de outras associações que fazem cursos de pequena duração, fazem as formações de curta duração sobre isso. Lembrem-se que eu vos falei do movimento Laço Branco, né, que são homens engajados na luta contra a violência baseada no género. Eles trabalham muito na comunidade, muito. Eles fazem rodas de conversa com os jovens na comunidade, de maneira muito informal, de maneira não... muito formal, e começam a tratar desses comportamentos, dessas atitudes. Por isso é que eu disse que a nossa legislação trouxe essa obrigação do poder público sensibilizar a população, né, das mais variadas formas possíveis sobre a temática da violência e violência baseada no género. Nós aqui, como educadores, valorizamos bastante esse trabalho de prevenção à violência no contexto
da sala de aula mesmo, não só no ensino superior, mas na educação básica, a começar pela violência entre os pares, como você mesma levantou aqui, que ela já é criminalizada, não fica só entre conjugalidade, marido e mulher, violência entre os pares, violência entre casais hétero e homossexuais também é outro nicho da questão da violência. Fernanda, tá ok? Tem uma pergunta para você, Fernanda, Ok. aqui. Como fica o agressor na Lei Maria da Penha? Esta lei serve também para homens vítimas de agressão? Sim. A Lei Maria da Penha estabelece que os autores de violência preferencialmente tenham um cumprimento da pena, vida sem violência. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei híbrida, porque ela trata tanto dos mecanismos penais para responsabilização do autor de violência, mas também estratégias e ferramentas educativas para a construção de uma nova cultura que seja sábia. Claro que a preferência sempre, a prioridade é do atendimento à vítima, as crianças, eventualmente, que estão no convívio, mas autores de violência também cada vez mais tendo colocados também no tocante à prevenção e a atividades da GOR, para que, de fato, se rompa com a violência. Mais alguma pergunta, colegas aí? Tem uma pergunta aqui para finalizar. Agora, eu faço essa pergunta em nome do grupo todo, qual seria a mensagem de esperança que vocês podiam nos deixar? Fernanda? Então, até fazer um gancho com no campo da educação. A Lei Maria da Penha, no Brasil, ela se constituiu num fenômeno. A gente pode dizer que é uma das poucas leis que não é somente letra morta, é uma lei que se enraizou na cultura brasileira, no sentido das mulheres terem um respaldo legal para se protegerem, para publicização da violência, para busca de apoio. Essa lei, ela é uma ação afirmativa, então ela visa a construção de uma nova cultura. Eu acredito muito no potencial da Lei Maria da Penha para uma mudança de cultura. E a professora doutora Helena quer fazer uma fala em relação a esta pergunta? Sim, eu também aqui gostaria era de realçar a questão da educação. Eu acredito muito que a partir da educação nós conseguimos mudar comportamentos, conseguimos mudar atitudes e conseguimos mudar gerações. E é o que nós estamos a fazer diariamente. O trabalho é intenso. Eu cheguei em Cabo Verde em 2009 e desde então trabalho nisso, de várias formas. Eu fui acompanhando o evoluir dessa questão em Cabo Verde e eu fico feliz quando vejo que hoje essa questão já é falada com alguma naturalidade. As pessoas já compreendem que existe a violência baseada no género, que existe, sim, o exercício do poder, que é preciso combater atitudes machistas, que é preciso trabalhar para uma sociedade mais igualitária, com maiores condições tanto para homens quanto para mulheres. Então, vemos a sociedade a crescer, a sociedade a trabalhar também neste sentido. Então, eu acredito muito no poder da educação e esta lei, eu creio que foi uma das mais
publicitadas em Cabo Verde. Eu diria talvez a mais publicitada, porque foram muitas ações de formação, muitas ações de sensibilização em todas as esferas, em todos os estratos sociais, desde a comunidade aos magistrados, ao pessoal da saúde, aos professores. Tivemos também a trabalhar a polícia, os manuais que já foram produzidos a nível nacional para o tratamento, para o atendimento à vítima, os programas de recuperação ao agressor que cada vez estão melhores, cada vez se trabalha no sentido da melhoria desses documentos. Então, eu acredito que o caminho é longo. Até chegarmos à plena igualdade, eu não sei se a minha geração chega, mas é continuar. Vamos continuar, cada um a fazer a sua parte, cada um a trabalhar um bocadinho, juntos conseguimos o que mais queremos, que é a plena igualdade e equidade entre os géneros. Nós aqui também acreditamos muito nesse trabalho de prevenção, na formação continuada, tanto de educadores como dos docentes, como dos discentes. E quanto que a educação é importante nesse processo. Mesmo que nós estejamos vivendo um momento repressor em relação ao trabalho com gênero, porque no nosso Plano Nacional de Educação do Brasil foi retirada a palavra gênero. Nós temos que nos respaldar pela lei maior, que é a Constituição, no artigo 3º, que diz que nós temos que trabalhar com as diferenças, com a diversidade, com as questões da violência. Então, eu acho que a esperança aqui de todas nós é um trabalho preventivo, informativo e formativo também. Então, as leis existem, mas elas têm as suas fragilidades, como foi colocada aqui tanto pela doutora Leonor, como pela doutora Helena, como pela doutora Fernanda. Então, eu acredito que nós não tenhamos mais não me encaminharam mais nenhuma pergunta. Nós deixamos nossos sinceros agradecimentos pelas brilhantes falas de vocês e vamos continuar nessa batalha em prol da igualdade de gênero, da equidade, de menos violência. Nosso muito obrigada. Obrigada.